A história é uma guerra brutal travada não com exércitos, mas com cobradores de impostos. Para cada governante desesperado que inventou um imposto sobre a luz do dia, barbas ou até mesmo ar puro, houve milhares de cidadãos que revidaram com pura genialidade. Isto não é apenas uma lista dos impostos mais estúpidos da história. É uma celebração das maneiras lendárias, absurdas e por vezes criminosas como as pessoas se recusaram a pagá-los. 1. Você já ouviu falar do privilégio da beleza? Mas e um imposto sobre o privilégio da beleza? Embora seja considerado sobretudo um conceito satírico, alguns senhores feudais no Japão flertaram com a ideia de um ikemenzei, ou um imposto sobre homens bonitos. A lógica era tão absurda quanto simples. Pessoas atraentes supostamente tinham mais oportunidades, seja nos negócios ou no romance, e, portanto, podiam pagar um pouco mais. Consegue imaginar o trabalho do cobrador de impostos? Muito bem, Kenji. A sua estrutura óssea está excepcionalmente simétrica este ano, e o seu maxilar é francamente um bem público. Isso vai custar-lhe caro. Isto era basicamente o governo a tentar monetizar o carisma. Embora nunca tenha se tornado uma política nacional generalizada, mostra que mesmo há séculos, os governantes já estavam a pensar em formas de taxar coisas que nem se consegue segurar na mão. 2. Na cidade belga de Ypres, os gatos foram outrora essenciais para controlar pragas nos armazéns de tecidos. Mas à medida que as populações cresciam, os gatos também cresciam, e a cidade impôs um imposto sobre a sua posse. Ora, uma cidade normal simplesmente pagaria ou arranjaria menos gatos. Ypres não. Segundo uma lenda muito sombria, os habitantes conceberam uma forma verdadeiramente horrível de fugir ao imposto. Em vez de pagar, os cidadãos participavam num festival dos gatos anual, onde alegadamente reuniam os felinos excedentes e os atiravam do topo da torre do campanário. Isto não era apenas evitar um imposto. Era um massacre sancionado pela cidade e assistido pela gravidade para equilibrar as contas. É um lembrete brutal de que quando as pessoas realmente não querem pagar um imposto, as suas soluções podem ser monumentalmente insanas. Felizmente, o festival moderno agora atira gatos de brinquedo. 3. Se você acha que taxar algo intangível é uma invenção moderna, permita-me apresentar o imposto Aericon, do Império Bizantino. Isto traduz-se aproximadamente como um imposto sobre o ar, e é exatamente tão ridículo quanto parece. Não era uma taxa por cada respiração que você dava, mas bem que poderia ter sido. Era um imposto intencionalmente vago e indefinido que os cobradores podiam aplicar aos cidadãos mais ricos por, essencialmente, existirem num espaço agradável. Imagine um funcionário fiscal a aparecer na sua vila, gesticulando vagamente em direção ao seu belo jardim e dizendo: "O senhor parece estar a desfrutar da atmosfera geral aqui. Isso parece caro." Era a extorsão legalizada, uma ferramenta para o Estado sacudir os ricos sempre que o tesouro se sentia um pouco leve, provando que a criatividade burocrática não conhece limites. 4. Os romanos eram mestres da engenharia e do direito, mas também eram mestres do imposto mesquinho e irritante. Na próspera cidade desértica de Palmira, uma paragem vital na Rota da Seda, eles não se limitavam a taxar as mercadorias que eram vendidas. Taxavam mercadorias que simplesmente passavam por determinadas colunas na rua principal. Deixem isso assentar. Você é um mercador, está a transportar as suas especiarias, e um funcionário romano o detém. Não porque entrou na cidade, não porque vendeu alguma coisa, mas porque o seu carro passou por aquele específico terceiro pilar à esquerda. Era a versão do mundo antigo de uma microtransação. Uma cabine de portagem no meio de uma rua sem outra razão senão o facto de que podiam colocá-la ali. É um monumento perfeito à mesquinhez burocrática de cobrar tostão a tostão. 5. O imperador romano Vespasiano era um homem que nunca viu uma fonte de receita de que não gostasse. Quando precisou de reabastecer o tesouro de Roma,
olhou para os urinóis públicos da cidade. Impôs um imposto sobre a recolha de urina, uma substância que era surpreendentemente valiosa. Os curtidores usavam-na para processar o couro, e os lavadeiros utilizavam a amônia para limpar as togas. Quando o seu próprio filho, Tito, expressou repugnância pela ideia de ganhar dinheiro com dejetos humanos, Vespasiano segurou uma moeda de ouro debaixo do seu nariz e perguntou-lhe se cheirava. Quando Tito disse que não, Vespasiano respondeu: "E, no entanto, vem da urina." Isto deu-nos a lendária frase pecunia non olet, ou o dinheiro não cheira. Uma ideia verdadeiramente de chuva dourada para as finanças do Estado. 6. Em 1696, a Inglaterra introduziu um dos impostos mais estúpidos e mais destrutivos da história: o imposto sobre janelas. A lógica parecia sensata para o governo. Quanto mais janelas uma casa tiver, mais rico o proprietário deve ser. Assim, taxaram as casas com base no número de janelas. A reação do público foi imediata e previsível. As pessoas começaram a emparedar as suas janelas para evitar o imposto. Por todo o país, edifícios bonitos ficaram desfigurados com buracos preenchidos de tijolos. Este imposto sobre a luz do dia levou gerações inteiras a viver em casas escuras, úmidas e mal ventiladas, o que contribuiu para a propagação de doenças. Foi um exemplo perfeito de uma política governamental a sair pela culatra de forma tão espetacular que literalmente adoeceu a população, tudo por umas quantas libras esterlinas a mais. 7. Não satisfeito em taxar a luz do dia, o governo britânico também foi atrás da moda. Em 1784, introduziu um imposto complexo sobre chapéus masculinos, cujo valor dependia do preço do chapéu. Os retalhistas tinham de obter uma licença, e cada chapéu devia ter um selo no interior para provar que o imposto havia sido pago. Mas os chapeleiros eram espertos. Simplesmente deixaram de chamar os seus produtos de chapéus. De repente, as lojas encheram-se de uma variedade incrível de coberturas para a cabeça, acessórios cranianos e outros nomes ridículos. Tornou-se um jogo linguístico de gato e rato. Isto é um chapéu? Não, meu bom senhor. Isto é uma peça elegante de feltro destinada à cabeça. Completamente diferente. Foi um ato de pura obediência maliciosa, que forçou o governo a acabar por tornar a lei ainda mais rebuscada para fechar a brecha absolutamente absurda. 8. Na Inglaterra medieval, os cavaleiros eram obrigados a prestar serviço militar ao rei. Mas e se fosses um cavaleiro que preferia o conforto do teu castelo à lama de um campo de batalha? Podias pagar o scutage, também conhecido como o imposto da cobardia. Isto permitia a um cavaleiro comprar legalmente a sua dispensa de combater. Inicialmente, era um sistema prático, mas depois veio o rei João, que o viu como a sua caixa multibanco pessoal. Começou a exigir o scutage a taxas exorbitantes, mesmo quando não havia guerra nenhuma para travar. Era basicamente uma taxa de subscrição por ser um cavaleiro pacifista. O seu abuso implacável deste imposto, juntamente com outros, deixou os barões tão furiosos que se tornou uma das principais razões pelas quais o forçaram a assinar a Magna Carta em 1215, um documento que limitou o poder do rei e se tornou um pilar da democracia moderna. 9. No reino do Antigo Egito, o poder do faraó era absoluto, o que significava que ele não possuía apenas as pirâmides e os templos. Era literalmente dono de toda a economia. Isto incluía a produção e distribuição de óleo de cozinha, um bem essencial para tudo, desde a preparação de alimentos até a iluminação de candeias. Naturalmente, taxava-o pesadamente. Mas a pura paranoia da burocracia egípcia levou a um método de fiscalização de uma intrusividade cômica. O Estado empregava um exército de auditores oficiais, essencialmente agentes fiscais da antiguidade, cuja única função era realizar inspeções surpresa a cozinhas privadas.
e rompiam pelas casas para garantir que os cidadãos estavam a usar o óleo oficial e taxado e não alguma alternativa do mercado negro. Chegavam mesmo a verificar se uma família estava a reutilizar ilegalmente óleo já usado para evitar comprar mais. Imaginem a cena. Acabaram de jantar e um funcionário do governo está a cheirar a vossa frigideira, julgando o vosso nível de poupança como um crime contra o Estado. 10. Poucos impostos na história gritam. Abuso arrogante de poder, como o infame Diz-Kirası do Império Otomano, ou Imposto dos Dentes. Quando um oficial de alta patente, como um vizir ou um pachá, viajava a uma cidade provincial, esperava-se que os dignitários locais o recebessem com um banquete suntuoso. Depois de se empanturrar com a melhor comida que a cidade podia oferecer, o oficial então se entregava a um ato de audácia de tirar o fôlego. Ele reclamava que a culinária local, grosseira e sem refinamento, havia desgastado seus dentes delicados e sofisticados. E por esse suposto desgaste dentário, ele exigia compensação financeira de seus anfitriões. Isso não era um suborno. Era um imposto aplicado na hora e oficialmente sancionado. É o equivalente histórico de um convidado desfrutar de uma refeição gratuita na sua casa e depois lhe entregar uma conta pelo tratamento dentário na hora de sair. Era puro e genuíno senso de direito, transformado em política tributária. 11. Em 1662, em busca de novas fontes de receita, o parlamento inglês chegou ao que parecia uma ideia sólida: o imposto sobre lareiras. A lógica era simples. Quase todos os lares tinham pelo menos uma lareira, e as casas mais ricas tinham muitas. Então, tributariam cada uma das lareiras. A resposta do público foi um jogo nacional de esconde-esconde arquitetônico com os homens das chaminés, como os cobradores de impostos eram conhecidos. Os proprietários ficaram incrivelmente criativos, emparedando lareiras antes das inspeções ou escondendo-as atrás de paredes falsas. A manobra mais popular e perigosa era reconstruir os sistemas de ventilação de suas casas, combinando as chaminés de várias lareiras em uma única chaminé enorme. A esperança era que o cobrador contasse apenas uma chaminé e, assim, cobrasse por apenas uma lareira. Infelizmente, essas façanhas arquitetônicas amadoras frequentemente resultavam em cômodos cheios de fumaça, envenenamento por monóxido de carbono e, na ironia suprema, incêndios domésticos catastróficos. As pessoas literalmente arriscavam queimar suas casas até os alicerces para evitar um imposto sobre aquilo, mesmo que as mantinha aquecidas. 12. Quando o czar Pedro, o Grande, embarcou em sua missão de arrastar a Rússia para a era europeia moderna, ele viu um inimigo peludo e formidável: a tradicional barba russa. Para ele, essas barbas longas eram um símbolo de atraso. Sua solução, implementada em 1698, foi brilhantemente simples e coercitiva: o imposto sobre barbas. Se você quisesse manter seus pelos faciais, tinha que pagar uma taxa anual pesada. Como comprovante de pagamento, era emitida uma ficha de metal, frequentemente gravada com "A barba é um fardo supérfluo", que você precisava carregar consigo como sua licença oficial de barba. Enquanto nobres e comerciantes nas cidades eram obrigados a obedecer ou se barbear, a vasta população camponesa desenvolveu uma solução brilhante. Eles perceberam que não precisavam estar barbeados em suas aldeias. Então, simplesmente pagavam o imposto como um pedágio avulso sempre que precisavam entrar em uma cidade, transformando efetivamente a assinatura anual em um serviço de pagamento por visita. 13. Existem impostos impopulares. E depois existe a gabelle francesa, um imposto tão universalmente odiado que alimentou séculos de revolta e contribuiu para a Revolução Francesa. A gabelle era um monopólio estatal sobre o sal, uma substância que não era um luxo, mas uma necessidade absoluta para conservar alimentos num mundo sem refrigeração.
O governo controlava o seu preço e obrigava todos os cidadãos com mais de 8 anos a comprar uma quantidade mínima por ano a um preço inflacionado. Isso levou a um enorme mercado negro e a punições brutais para os contrabandistas. Os cidadãos mais astutos exploravam uma pequena brecha. O sal destinado ao gado era vendido sem imposto. Assim, as famílias conspiravam com veterinários para declarar falsamente os seus animais como doentes, obtendo dessa forma uma receita para sal barato de uso animal. Depois utilizavam esse sal impuro e granuloso na sua própria alimentação, arriscando a saúde apenas para escapar das garras de um imposto verdadeiramente opressivo. 14. A reputação de crueldade do imperador romano Calígula só era igualada pela sua necessidade desesperada de dinheiro para financiar o seu estilo de vida extravagante. Quando as fontes de receita tradicionais se esgotaram, ele recorreu a um dos impostos mais invasivos alguma vez concebidos: um imposto direto sobre as trabalhadoras do sexo. Não se tratava de uma simples licença comercial para bordéis. A lei de Calígula tributava os rendimentos de cada transação individual que uma prostituta realizava. Para garantir a cobrança, ele enviava soldados romanos aos bordéis para atuarem como cobradores de impostos, exigindo a parte do Estado imediatamente após o cliente ter pago. Isso criou um sistema perturbante e profundamente predatório, transformando uma transação íntima num evento tributável, monitorizado pelo Estado e imposto por homens armados. Foi uma manobra cínica de arrecadação que demonstrava o poder do Estado de se intrometer nos aspectos mais privados da vida dos seus cidadãos por algumas moedas extra. 15. Preocupado com a queda das taxas de natalidade entre a classe alta de Roma, o imperador Augusto decidiu legislar a moralidade através do Código Tributário. Ele introduziu a Lex Julia, que incluía um imposto punitivo sobre homens ricos e solteiros com mais de 38 anos. Essencialmente, um imposto sobre os solteiros. O objetivo era forçá-los a casar e a produzir filhos legítimos para dar continuidade às linhagens nobres. No entanto, os solteiros da elite romana, que eram bastante apreciadores da sua independência, encontraram uma brecha que era simultaneamente juridicamente brilhante e completamente ridícula. Entravam em noivados formais e juridicamente vinculativos com raparigas muito jovens, muitas vezes crianças pequenas. Como agora estavam oficialmente prometidos, ficavam isentos do imposto. Podiam então adiar o casamento efetivo durante anos, até décadas, até a rapariga atingir a maioridade, apenas para romper o noivado e repetir o processo. A grande cruzada moral de Augusto foi hilariantemente derrotada por um pouco de papelada criativa. 16. Em 1712, o governo britânico decidiu taxar o sabão, e, ao fazê-lo, lançou involuntariamente uma guerra de 141 anos contra a higiene. O imposto era tão elevado que o sabão se transformou imediatamente de um artigo doméstico comum num luxo guardado a 7 chaves. Isso teve profundas consequências sociais. Em primeiro lugar, gerou um enorme mercado negro de sabão de má qualidade, fabricado ilicitamente em tinas secretas por contrabandistas que usavam ingredientes contrabandeados, resultando frequentemente num produto mal cheiroso e irritante para a pele. Os cobradores de impostos oficiais tinham o poder de invadir qualquer casa para procurar sabão fabricado ilegalmente. Em segundo lugar, e mais importante, tornou a lavagem regular inacessível para a grande maioria da população. Durante mais de um século, a Grã-Bretanha tornou-se um país significativamente mais sujo, mais mal cheiroso e menos saudável, com o imposto sobre o sabão contribuindo diretamente para a miséria e as doenças que caracterizaram a época. Foi preciso esperar até 1853 para que o governo finalmente admitisse que taxar a higiene básica tinha sido uma ideia catastroficamente má. 17. Se alguma vez se perguntou por que tantas das casas históricas de Amsterdão são famosamente altas e estreitas, a resposta reside num hábil ato de evasão fiscal. Durante o século de ouro holandês,
O imposto verponding era um imposto sobre a propriedade calculado, em parte, com base na largura da fachada do edifício. Para o cobrador de impostos, uma casa mais larga significava um proprietário mais rico. Assim, astutos arquitetos e proprietários holandeses responderam com um golpe de gênio. Começaram a construir para cima, em vez de para os lados. Construíram casas em lotes de terreno incrivelmente estreitos, muitas vezes com largura apenas suficiente para uma porta da frente e uma única janela, mas estendendo-se por vários andares de altura. Este estilo arquitetônico, nascido diretamente do desejo de minimizar a fatura fiscal, é o que confere a Amsterdão a sua estética única e pitoresca à beira dos canais. É um belo monumento à escala de toda a cidade, a ideia de que, se o governo o taxa ao centímetro, deve dar-lhe o menor número de centímetros possível. 18. Na cidade medieval alemã de Wiesensteig, o governo local tinha um sério problema de pragas. Os pardais estavam a devorar as valiosas colheitas de cereais. Para combater isto, conceberam uma política que era em parte dever cívico, em parte imposto bizarro. Cada cidadão era obrigado a matar e entregar uma dúzia de pardais por ano. Por cumprir esta quota, recebia uma pequena dedução fiscal. No entanto, se não conseguisse apresentar as suas 12 aves mortas, era multado, o que era efetivamente um imposto sobre pardais. Isto criou uma estranha economia local baseada em pardais mortos. As pessoas que eram boas caçadoras podiam superar a meta e vender os seus pardais excedentes, aqueles que eram menos hábeis ou simplesmente demasiado ocupados para ir caçar aves. Era um exemplo perfeito, embora ligeiramente mórbido, de um governo que terceirizava o controle de pragas diretamente aos contribuintes, com penalizações financeiras para quem não fosse um caçador de aves suficientemente proficiente. 19. Em 1797, o primeiro-ministro britânico William Pitt, o jovem, tentava desesperadamente financiar a guerra contra Napoleão. Num momento que só pode ser descrito como insanidade fiscal, ele introduziu um imposto sobre o próprio tempo, o imposto sobre relógios. Uma pesada taxa anual foi aplicada a cada relógio de parede e de pulso no país. A reação do público foi imediata e devastadora. As pessoas simplesmente pararam de usar relógios. Os relógios públicos tornaram-se a principal fonte para se saber as horas, e as pessoas escondiam os seus relógios pessoais ou recusavam-se a comprar novos. A indústria britânica de relojoaria, que tinha sido a melhor do mundo, foi praticamente destruída da noite para o dia quando a procura evaporou. O imposto foi um fracasso tão catastrófico, causando desemprego em massa e gerando quase nenhuma receita, que foi revogado em menos de um ano. Continua a ser um dos maiores exemplos da história de um imposto tão mal concebido que destruiu a própria indústria da qual pretendia lucrar. 20. O Danegeld, na Inglaterra anglo-saxônica, não era um imposto no sentido tradicional. Era um esquema de extorsão a nível nacional com o governo como intermediário. A partir do século IX, os invasores vikings saqueavam e aterrorizavam o campo inglês. Os reis ingleses, incapazes de os derrotar militarmente, recorreram a uma estratégia diferente. Pagavam-lhes para irem embora. Este enorme pagamento era o Danegeld, ou ouro dinamarquês. Para reunir esses fundos, o rei cobrava um pesado imposto a todos os proprietários de terras em todo o reino. Assim, os cidadãos ingleses estavam essencialmente a ser tributados pelo seu próprio rei para pagar um suborno a invasores estrangeiros para que estes não incendiassem as suas aldeias. Era uma política de apaziguamento financiada pelas próprias pessoas que deveria proteger. E criou um ciclo vicioso. Quanto mais os ingleses pagavam, mais os vikings voltavam para exigir ainda mais. 21. Depois de vencer a Guerra Civil Inglesa, Oliver Cromwell viu-se com um exército poderoso e dispendioso, e um país cheio dos seus inimigos derrotados, os realistas. A sua solução para financiar o primeiro, enquanto punia os segundos,
foi um golpe de gênio político implacável chamado Imposto de Decimação. Em 1655, um imposto de 10% sobre o rendimento foi cobrado exclusivamente aos conhecidos apoiantes realistas. A receita gerada era utilizada para pagar as próprias milícias que ocupavam as suas regiões e reprimiam quaisquer possíveis levantamentos. Era o insulto supremo: forçar uma facção política derrotada a pagar pela sua própria opressão. Este imposto não era apenas uma questão de dinheiro. Era um ato calculado de humilhação política, concebido para arruinar e quebrar o espírito dos apoiantes do rei, garantindo que nunca mais pudessem desafiar o novo regime. 22. No Império Mogol da Índia, tal como em muitos outros estados islâmicos da época, o código tributário era usado como ferramenta de engenharia social e religiosa. A jizya era um imposto anual per capita cobrado aos súbditos não muçulmanos que viviam sob o domínio mogol. Embora fosse teoricamente uma taxa em troca de proteção militar e do direito de praticar a própria fé, também criava um poderoso incentivo financeiro para a conversão. Para uma família pobre, o fardo de pagar a jizya todos os anos podia ser substancial. Converter-se ao Islão eliminava instantaneamente essa obrigação fiscal. Embora muitas pessoas se mantivessem firmes nas suas crenças, é inegável que, para algumas, a decisão de se converter era puramente econômica. Era um sistema em que mudar a sua alma eterna podia beneficiar diretamente a sua carteira terrena, tornando-o numa das evasões fiscais mais espiritualmente significativas da história. 23. A Roma antiga era famosa pelos seus projetos monumentais de engenharia, mas nenhum foi mais vital para a saúde da cidade do que a cloaca máxima, o grande esgoto. Este enorme sistema de esgotos foi um dos mais antigos do mundo e constituiu uma obra-prima de obras públicas. Mas, claro, não era gratuito. Para financiar a sua construção e manutenção, o Estado romano cobrava um imposto de esgoto especial aos cidadãos. Foi um dos primeiros exemplos conhecidos de um imposto destinado especificamente a serviços de saneamento. Embora ninguém goste de pagar impostos, este foi provavelmente um dos poucos cujos benefícios diretos os cidadãos podiam ver e cheirar. Sempre que não tinham de vadear por entre imundície e lixo nas ruas, tinham o imposto da cloaca máxima a agradecer. Estabeleceu um princípio pelo qual ainda vivemos hoje. Se quisermos viver numa cidade civilizada e sem maus cheiros, temos de pagar pela canalização. 24. Na Inglaterra medieval, duas das fontes mais cruciais de rendimento real eram a tonnage and poundage. A tonnage era um imposto sobre cada tun, ou grande barril, de vinho importado. A poundage era um imposto ad valorem, uma percentagem do valor de todos os outros bens importados e exportados. Durante séculos, o parlamento concedia esse direito ao rei, mas as taxas eram elevadas e os mercadores eram astutos. Este sistema tributário por si só criou uma era dourada para o contrabando ao longo da vasta costa de Inglaterra. Em enseadas escondidas e portos sombrios, os contrabandistas desembarcavam de tudo, desde vinho francês a lã flamenga, contornando completamente os oficiais aduaneiros do rei e os seus impostos. Para alguns, tornou-se um ato patriótico, uma forma de fazer chegar mercadorias ao povo sem deixar a coroa ficar com a sua avultada parte, e transformou o contrabando numa das maiores e mais lucrativas indústrias clandestinas da nação. 25. Napoleão Bonaparte não era apenas um gênio militar. Era um planificador financeiro brutalmente eficiente. A sua filosofia era simples. A guerra devia pagar-se a si mesma. Quando a sua grande armée marchava pela Europa, não dependia unicamente das linhas de abastecimento vindas de França. Em vez disso, era financiada pelo que se poderia chamar de imposto de conquista. Quando as forças de Napoleão ocupavam um território, cobravam sistematicamente enormes impostos e contribuições à população conquistada. Tesouros artísticos eram saqueados dos museus,
os cofres do Estado eram esvaziados e pesadas taxas eram impostas à população local. Tratava-se, em essência, de um imposto por se ter perdido uma guerra contra ele. A riqueza da Itália, da Áustria e da Prússia era drenada para pagar salários, provisões e pensões dos soldados franceses. Era um sistema terrivelmente eficaz, que obrigava os inimigos de Napoleão a financiar a sua própria subjugação, transformando a conquista numa empresa lucrativa e autossustentável. 26. Na sua busca incessante por modernizar a Rússia, Pedro, o Grande, percebeu que o antigo sistema de tributação por agregado familiar era ineficiente. Alguns agregados tinham muitas pessoas, outros tinham poucas, o que o tornava injusto. A sua solução, introduzida em 1718, foi o imposto por alma. Tratava-se de uma captação cobrada sobre cada alma masculina do Império Russo, desde recém-nascidos até idosos. Mas este sistema, aparentemente lógico, criou um incentivo sinistro para o campesinato. O governo realizava um censo para contar as almas, e esse número ficava fixo até ao censo seguinte, anos mais tarde. As famílias tinham de continuar a pagar o imposto por cada homem registrado, mesmo que tivesse morrido. Isto levou a uma prática generalizada de ocultar as mortes das autoridades durante o maior tempo possível. Por outro lado, também escondiam os nascimentos de novos rapazes, sabendo que declarar uma nova alma significaria um novo encargo fiscal para toda a vida. 27. O poll tax inglês de 1377 foi um exemplo perfeito de como enfurecer uma nação inteira com uma única medida. Necessitando de fundos para a guerra com França, o governo do jovem rei Ricardo II introduziu um imposto fixo de um groat, o salário de um dia de um trabalhador, sobre cada pessoa com mais de 14 anos, independentemente da sua riqueza ou rendimento. Os ricos mal o notaram, mas para a classe camponesa pobre era um fardo esmagador. A indignação generalizada e a recusa em pagar levaram a uma das mais significativas revoltas populares da história inglesa, a Revolta dos Camponeses de 1381. Lideradas por figuras como Wat Tyler, multidões furiosas marcharam sobre Londres, queimando registros fiscais e perseguindo funcionários do governo. Embora a revolta tenha sido acabado por ser esmagada, foi uma reação violenta e visceral contra um imposto considerado fundamentalmente injusto, provando que um único imposto mal concebido podia pôr um reino de joelhos. 28. Em 1784, o governo britânico estava, como de costume, à procura de formas de financiar as suas guerras, desta vez com a América. Escolheram um alvo peculiar: os tijolos. Foi aplicado um imposto sobre cada tijolo produzido. A lógica era que os edifícios eram um sinal de riqueza, e esta era uma forma fácil de tributar a construção. Mas os construtores britânicos encontraram imediatamente uma forma brilhante e lógica de protestar e poupar dinheiro. Simplesmente começaram a fabricar tijolos maiores. Como o imposto era por tijolo e não por volume de argila, usar tijolos maiores significava que eram necessários menos para construir uma parede, reduzindo assim a conta fiscal. Isto deu origem a uma breve tendência arquitetônica de edifícios construídos com tijolos comicamente sobredimensionados. O governo, não querendo ser ultrapassado, retaliou rapidamente introduzindo uma nova lei que estabelecia um tamanho máximo para um tijolo legal, fechando efetivamente a brecha. Foi uma batalha de engenho breve, mas gloriosa, entre o cobrador de impostos e o pedreiro. 29. Durante a dinastia Ming na China, uma fonte significativa de receita imperial provinha do Imposto dos Portões. Tratava-se de um direito aduaneiro cobrado sobre todas as mercadorias que passavam pelos portões das grandes cidades. Para os mercadores, estes impostos podiam consumir fortemente os seus lucros, pelo que desenvolveram toda uma série de técnicas engenhosas de contrabando. O método mais direto era simplesmente subornar os guardas, uma tradição intemporal.
Mercadores mais criativos usavam cordas para içar as suas mercadorias por cima das muralhas da cidade durante a noite, contornando completamente os portões. Outros recorriam ao subterfúgio, escondendo artigos valiosos mas pequenos, como seda ou especiarias, dentro de mercadorias volumosas e de baixa tributação, como feno ou lenha. Alguns chegavam mesmo a desmontar as suas mercadorias em pequenos componentes, escondendo-os nas roupas e fazendo múltiplas viagens. Um método lento, mas eficaz de evitar os olhos atentos dos guardas dos portões. 30. Durante séculos, o simples ato de ter luz em casa após o pôr do sol era um luxo tributável em Inglaterra. O imposto sobre velas, introduzido pela primeira vez em 1709, aplicava uma pesada taxa sobre todas as velas feitas de cera ou sebo. Isto tornou a iluminação adequada proibitivamente cara para os pobres, que eram forçados a ficar no escuro ou a recorrer a alternativas perigosas e mal cheirosas. Floresceu um enorme mercado negro de velas ilegais, mas a forma mais comum de evasão fiscal era usar rushlights. Estas eram feitas mergulhando a medula de um junco em gordura animal residual ou banha de toucinho. Ardiam rapidamente, emitiam um fumo de cheiro nauseabundo e forneciam muito pouca luz, mas tecnicamente não eram velas, e, portanto, estavam isentas de imposto. Durante mais de um século, o imposto governamental sobre a luz forçou milhões de pessoas a viver num mundo sombrio, gorduroso e fétido. Nenhum. Em 1791, o recém-formado governo dos Estados Unidos precisava pagar a dívida da Guerra Revolucionária. A solução do secretário do Tesouro Alexander Hamilton foi o primeiro imposto federal sobre um produto doméstico, o uísque. Mas isso não era apenas um imposto sobre uma bebida. Era um ataque a toda a economia da fronteira ocidental. Para os agricultores em lugares como o oeste da Pensilvânia, transformar seus grãos em uísque era a única forma prática de levá-los ao mercado do outro lado das montanhas. O uísque era tão comum que era usado como forma de moeda. Os agricultores viam o imposto como um ato opressivo de um governo distante do leste e recusaram-se a pagar. Isso levou à Rebelião do Uísque, na qual grupos armados de agricultores cobriam de alcatrão e penas os cobradores de impostos. Foi uma insurreição em grande escala que forçou o presidente George Washington a liderar pessoalmente um exército para reprimi-la. Um teste inicial dramático da autoridade da nova nação. 32. Na Roma antiga, até a liberdade tinha um preço. Quando uma pessoa escravizada recebia a liberdade por meio de um processo chamado manumissão, o Estado romano via uma última oportunidade de lucrar. Um imposto de liberdade de 5%, ou vicessima manumissiones, era cobrado sobre o valor do indivíduo libertado. A questão de quem o pagava era complexa. Às vezes era o antigo proprietário como um último ato de generosidade, mas frequentemente a própria pessoa escravizada tinha de pagá-lo com suas parcas economias, essencialmente comprando a própria liberdade duas vezes. Era a visão mais transacional possível da vida humana. O Estado estava tão profundamente entrelaçado com a instituição da escravidão que havia descoberto como lucrar não apenas com a servidão de uma pessoa, mas com o próprio momento da sua libertação. Era um último e cínico imposto sobre a coisa mais valiosa que uma pessoa poderia possuir. 33. Em 1695, a Inglaterra, mais uma vez em busca desesperada de fundos para financiar uma guerra contra a França, aprovou a lei para conceder a Sua Majestade certas taxas e impostos sobre casamentos, nascimentos e enterros e sobre solteiros e viúvos. Este era um imposto abrangente sobre os grandes eventos da vida, mas o componente do imposto sobre solteiros era particularmente absurdo. Estabelecia uma taxa anual sobre todos os homens solteiros acima dos 25 anos. O verdadeiro momento de farsa burocrática surgiu quando os cobradores de impostos tentaram aplicar esta lei aos padres católicos. Estes homens haviam feito um voto sagrado de celibato, tornando o casamento uma impossibilidade religiosa para eles. E, no entanto, o governo, em sua infinita sabedoria,
ainda os classificava como solteiros e tentava cobrar-lhes o imposto. Foi uma colisão perfeita entre a máquina estatal e a doutrina religiosa, onde a legislação tributária ignorava completamente a realidade espiritual. Os padres eram solteiros, eram homens, e, portanto, aos olhos do cobrador de impostos, deviam dinheiro ao rei por isso. Esta foi a nossa coleção dos momentos mais criativos de desespero financeiro da história. Mas sabemos que o gênio da humanidade para ideias terríveis é infinito. Desafiamos-vos. Qual é o imposto histórico mais absurdo e idiota que não mencionamos de todo? Nós vasculhamos os arquivos. Agora é a vossa vez de desenterrar um. Deixem nos comentários o mais obscuro e insano que conhecerem. E se esta viagem pela loucura conquistou o vosso respeito, deixem um like e subscrevam para mais.